Fala galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Jonathan Loz e está começando mais um vídeo aqui no canal Engenhando. E no vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um review, mais uma análise de curso, hoje sobre o curso de inglês do Instituto World Opportunity. Será que é um curso de inglês que vale a pena? Você terá que ficar até o final do vídeo para você ter a resposta dessa pergunta, pois eu vou dividir este vídeo em 3 momentos principais. No primeiro momento, eu vou mostrar para vocês o site do Instituto, ou seja, como é que é apresentada a metodologia para o público no geral. No segundo momento, eu vou estar então mostrando, falando para vocês como é que foram as aulas na prática, ou seja, as aulas de conversação e gramática, como é que elas foram desenvolvidas, desenroladas na prática com o professor. E no terceiro momento, vou dar as minhas considerações finais e juntamente com você, a gente vai entrar no consenso. Realmente o curso vale a pena para o seu nível atual de inglês. A gente vai fazer um compilado aí com basicamente esses 3 momentos que com certeza vai contribuir muito para você definir se realmente vale a pena você investir o seu dinheiro neste curso de inglês. Então galera, antes de começar o vídeo de fato, se você tiver qualquer dúvida mesmo ao longo deste vídeo, é só deixar um comentário abaixo que eu prometo que vou tentar te ajudar. A sua dúvida às vezes pode ser a dúvida de milhares de pessoas, então realmente deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida que eu vou tentar te ajudar. Segundo ponto pessoal, é muito importante você deixar o like e se inscrever no canal, porque isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Não custa nada para você e para nós aqui do Engenhando é de grande valia. Conto com a ajuda de vocês e vamos pro vídeo. O Instituto World Opportunity ele tem como um dos objetivos principais compartilhamento de conhecimento da língua inglesa, italiana, alemã, espanhola, também, para o público mais carente, ou seja, para uma galera aí que não tem tanta condição financeira de pagar cursos caros, que nem existe no mercado, por exemplo, uma Fisk, uma Wizard, uma WiseUp, então são cursos mais caros, Então o Instituto World Opportunity ele vem com essa filosofia de compartilhar o conhecimento, transmitir o aprendizado da língua para uma classe com renda mais baixa, E isso não significa que pessoas com uma classe média e alta também não podem fazer o curso. Bem pelo contrário, pessoal, eles possuem uma metodologia bem interessante que serve para todas as classes, independente da renda. Então foi um curso de inglês inicialmente na modalidade presencial, fundado em Minas Gerais. Ao longo do tempo, eles migraram um pouco para o digital, para o EAD, e com a pandemia só se intensificou essa modalidade EAD, e hoje eles têm mais de 10 mil alunos formados já no curso deles, juntando aí os diferentes idiomas que a plataforma ensina para os seus alunos. Como eu falei no início do vídeo, então basicamente eu vou mostrar aqui na tela do meu computador o site da plataforma, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como foram as aulas na prática mesmo, que elas foram divididas e foram distribuídas, e depois eu vou dar minhas considerações finais sobre a plataforma. Então galera, nessa parte do vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui no meu computador um pouquinho sobre o site, algumas informações aí que são apresentadas para você observar aí como é que funciona a metodologia, como é que o curso funciona, quais são os valores, para você tirar todas as suas dúvidas antes aí de você estar avaliando realmente como foram as aulas para mim, Então você vai ter uma visão aí geral, beleza? Então aqui a gente tem basicamente um site bem simplificado, Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você acessar. Aqui basicamente aí tem o lema deles, Viva o mundo sem legendas. Então aulas ao vivo aí 100% online. Então tem alguns cursos em destaque. Eles possuem aí um combo duo inglês mais espanhol por R$150 mensais, pessoal. Você vai ter 2 aulas cada língua por semana com 1 hora de duração cada, ou seja, são 4 aulas por semana, 4 horas por semana de aula de inglês e espanhol. Aí você tem a opção só de inglês de conversação por R$100 mensais, ou seja, 2 aulas por semana, 1 hora cada aula, só espanhol e também só o inglês básico avançado na modalidade gramática. Descendo um pouquinho mais, você já pode pedir mais informações se você quiser. Já pode fazer a matrícula. E existe basicamente essas modalidades aqui, pessoal. Existe a matrícula presencial. Se eu não estou enganado, o presencial é só para Minas Gerais. Então, se você mora em Minas Gerais, aí numa região, se eu não estou enganado aqui, pesquisando, pessoal, no Google, na verdade, eu acredito aqui que as aulas presenciais ficam em Bom Jardim, Minas Gerais, tá? Mas o interessante é que eles estão dando bastante foco no online, tá? Então o online deles está ficando cada vez mais forte. Tem aqui o World Corporative, ou seja, inglês voltado aí para as empresas, então eles fazem parceria com as empresas também. Tem italiano, tem o inglês intensivo, focado no aprendizado mais intenso. Tem o combo duo, como eu falei para vocês, tipo inglês e um espanhol. Aulas de conversação, tem o foco na conversação de fato. Eu fiz também sala de conversação e fiz a aula de gramática, então existem essas 2 modalidades. E tem o espanhol também, para você desenvolver aí seu idioma
do espanhol, né? Do inglês básico ou avançado aqui seria a gramática, então você tem conteúdos sobre assuntos, discussões, simulações, situações do dia a dia para desenvolver a sua gramática. Basicamente aqui algumas empresas parceiras, né, pessoal? Então aí, ó, tem até o SBT aí, né, algumas empresas bem legais. E é isso, tá, pessoal? Depois tem uma aba aqui no site Quem Somos. Então, basicamente aqui eles têm a filosofia, né, como é que foi fundado o curso e tal. Então, o Instituto World Opportunity, ele veio de um sonho, uma vontade antiga de levar o aprendizado de idiomas estrangeiros a lugares onde as pessoas não tinham acesso a esse tipo de serviço. Então, foi criado com o objetivo de levar a cidades de pequeno porte a oportunidade a todos de estudar inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. E, é claro, né, é um curso aí, então, com um custo-benefício muito interessante, pessoal. O curso do Instituto aqui, ele é bem baixinho. A mensalidade em si é bem baixinha. Você não precisa pagar taxa de matrícula, você não precisa pagar material didático, você simplesmente paga o valor das aulas que você vai ter. Ou seja, aquelas horas semanais que você vai ter, é apenas isso que você está pagando. Foi fundado ali em 2015, em Minas Gerais, na cidade de Bom Jardim. Depois, em 2016, eles abriram a primeira franquia no município de Andrelândia, né? E agora, em 2017, eles passaram aí a atuar nas aulas de ensino EAD. Eles possuem aí mais de 10 mil alunos formados nessa modalidade de ensino. Ou seja, é muito aluno formado, pessoal, bastante aluno mesmo. Principalmente alunos do Brasil, mas possuem alunos de fora também. Então é bem interessante que eles estão se expandindo cada vez mais aí no mercado, trazendo o inglês aí de baixo custo, transmitindo conhecimento para uma galera aí gigantesca. Aí tem uma aba aqui que é de contato, caso você tenha interesse em entrar em contato com eles. Aqui também vai apresentar a parte da metodologia, né? Então aqui eles falam que utilizam recursos multimídia em aulas cuidadosamente elaboradas, que proporcionam aprendizagem de forma simples, gradativa e natural. Então é apresentado ao aluno aí a forma oral, de idioma, entra em contato de forma escrita também. Primeiro a gente entra em contato com o oral, né? E depois a gente vai para a forma escrita. Então na fase oral o aluno é apresentado as lições com situações cotidianas, que são trabalhadas em sala de aula de forma interativa, objetivando a descoberta, a compreensão, a retenção e a utilização do conteúdo aprendido não apenas em situações similares das lições, mas também em situações do dia a dia. Também interessante a metodologia deles, né? Primeiro aí focar na conversação e depois na gramática, né? Pra gente aprimorar o nosso inglês. Como mostrei no início, né? Aqui tem os idiomas que eles apresentam, né? O espanhol, o inglês e o italiano. Aqui no inglês, se é o teu foco, né? Você consegue ter uma matrícula presencial em Minas Gerais, o inglês corporativo, o inglês intensivo, o combo inglês e espanhol, a aula de conversação e a gramática, né? Então, basicamente, são esses os cursos que o Instituto oferece. Eu vou estar deixando aí, pessoal, na descrição do vídeo um cupom que é Engenhando, né? A gente vai estar negociando aí com o Instituto como que a gente pode estar abordando isso e trazendo mais um descontinho aí para vocês. E outra coisa, pessoal, aqui no site vocês estão observando que tem uma área aqui do aluno. Essa área do aluno é para quando você realmente for matriculado, né? Então aqui você vai ter um acesso exclusivo, né? Onde você vai colocar seu e-mail, sua senha e você vai entrar nessa área. Essa área aqui é basicamente para você ver se tem algum pagamento pendente, o histórico de cobrança, as notas fiscais, a agenda do aluno, ou seja, as aulas que você vai ter semanalmente e os materiais e anexos, né? Plataforma, mais um portal que fica aqui tudo registrado, né? Os seus pagamentos, suas aulas, suas agendas. Então é bem interessante isso daqui também, tá, galera? Então basicamente o site é isso aqui. Não tem muito segredo. Então, após a gente mostrar um pouquinho ali sobre o site, né, como é que funciona toda a metodologia na teoria, eu vou falar agora para vocês como é que foi minha experiência na prática, né? Como é que foram as aulas, como é que foi a metodologia, se o professor aí atendeu as minhas expectativas, tá? Então, basicamente, eu fiz aulas em duas modalidades, tá? De inglês, tá? Uma aula de conversação e aula de gramática. Então, realmente, as aulas elas possuem duração de 1 hora cada. As aulas elas acontecem 2 vezes por semana. Eu fiz aulas terças e quintas-feiras, das 8 às 9 horas. Então, basicamente, nas aulas de conversação era um único professor e na aula de gramática também era um único professor, ou seja, ele sempre nos acompanhava do início ao fim do curso. Eu iniciei então as aulas através da modalidade de conversação. Então, nessa modalidade, o professor ele fala inglês durante toda a aula. Eu já entrei no nível intermediário na aula de conversação, então o professor ele já conversava com todos os alunos com inglês, então a gente já entra numa turma que já está em andamento. Claro que antes da aula a gente faz um teste de nivelamento com um colaborador do instituto, né? Então ele faz uma avaliação, ele faz um teste de nivelamento com a gente, oral mesmo, faz algumas perguntas sobre o nosso nível e aí a gente ingressa numa turma. Eu ingressei numa turma intermediária, onde o professor ele já falava com a turma em inglês, então o pessoal já conseguia entender, interpretar e conseguia se comunicar. Interessante observar que o professor ele era brasileiro, então em caso de dúvida a gente podia falar um pouquinho em português, ele tentava nos ajudar, mas sempre focando e sempre tentando trazer toda
toda a aula para o inglês. Então, basicamente, existe um grupo no WhatsApp, onde o professor ele manda o link da reunião, o link da aula, né, que geralmente é no Meet, no Google Meet, e ali mesmo o professor ele já aborda, manda algum vídeo, manda um artigo, um textinho, algo nesse sentido, com o tema que será abordado na aula. Por exemplo, vamos supor que o professor hoje, na aula de hoje vai falar sobre Copa do Mundo. Então ele manda algum vídeo em inglês, ali no WhatsApp mesmo, sobre a Copa do Mundo. O vídeo é em inglês, aí você consegue legendar, enfim, e aí você escuta aquele vídeo, tenta entender as maiores informações possíveis do vídeo, e após um certo tempo ali, o professor retoma com aquele assunto do vídeo na aula. E aí faz algumas perguntas que são mais reflexivas, né? Por exemplo, vamos supor que ele faça uma pergunta, se você fosse um técnico de futebol, como é que você se sentiria numa Copa do Mundo, por exemplo? Algo nesse sentido. Então a gente tem que pensar e desenvolver a nossa fala em inglês para o professor, né? Então é bem interessante, a gente é levado aí ao extremo, né? Para o raciocínio e tentar se comunicar na língua inglesa, né? Claro, né? Que existem diferentes níveis, então eu suponho que nos níveis mais iniciais o professor ainda fala em português, tenta ainda se comunicar um pouco com inglês. Já no nível intermediário eu observei que o professor ele tenta falar inglês ao longo de toda a aula. Então essa 1 hora de aula realmente vale a pena. Na minha turma geralmente tinha uns 10 alunos, né? Então uma aula de conversação com uns 10 alunos, como se fosse uma turma aí de inglês presencial mesmo. E ali a gente vai conversando e vai se comunicando em conjunto. Já na aula de gramática, eu entrei ali no nível do básico, entre o básico para o intermediário, para tentar entender como é que era a dinâmica das aulas. E ali o professor ele já é brasileiro, ele fala português praticamente toda a aula. E em alguns momentos ele fala inglês, questiona o aluno para responder uma frase em inglês, mas ele tem todo um cuidado, né? Como o pessoal já é mais iniciante, está sempre falando português e em alguns momentos falando inglês. Caso o pessoal não entendeu alguma palavra, alguma frase, ele repete em português. Então na aula de gramática eu achei mais tranquilo, porque ali o foco é realmente o professor transmitir o conhecimento de gramática da língua inglesa para o aluno. Por exemplo, eu participei de uma aula onde ele, também via grupo do WhatsApp, mandou um arquivo ali, um Word, por exemplo, um material didático sobre como aplicar as preposições on, in e at. E ali o professor, nos primeiros 30 minutos da aula, ele realmente mostra pra gente a teoria de como aplicar o on, o in, o at em frases da língua inglesa, e nos últimos 30 minutos ele aplica alguns exercícios, faz alguns exercícios junto com a gente. Isso também é uma forma bem interessante, onde tem um momento da teoria e tem um momento da prática, durante a mesma aula. E há situações também que eu presenciei, onde, por exemplo, numa terça-feira ele mostra a teoria e faz os exercícios simples, e na quinta-feira, que é a próxima aula que eu tenho, né, ele manda um arquivo digital ali também no grupo do WhatsApp com algumas frases, algumas lacunas em aberto para a gente estar respondendo aquelas lacunas. Ou seja, vai ser um mini teste e após a gente finalizar esse mini teste, a gente manda esse questionário, essas frases respondidas para o professor corrige durante a aula ao vivo também. É uma dinâmica também bem interessante, tem o material didático de apoio, tem a ajuda do professor ali ao vivo também. Então, tanto a aula de conversação quanto a aula de gramática realmente apresentam na prática o que foi estipulado ali no site, né, na metodologia apresentada no curso. Então, pessoal, nessa parte final do vídeo, para não me estender muito, eu só vou dar minhas impressões gerais, né? Como eu já falei ao longo do vídeo, basicamente o que foi apresentado ali durante a prática realmente é concordante com o que foi apresentado na metodologia, o que é apresentado no site do curso, ou seja, são 2 aulas semanais, a gente tem ali 1 hora de aula, o professor ele apresenta recursos multimídia para transmitir o conhecimento, né? Arquivos em PDF, arquivo em Word, arquivo do YouTube, texto, música, então são vários arquivos multimídia que os professores apresentam tanto na aula de conversação quanto na aula de gramática para transmitir o conhecimento, né, transmitir o aprendizado da língua inglesa. Eu acredito que para uma pessoa iniciante, até mesmo intermediária, o curso do Instituto World Opportunity ele é muito interessante. Eu acho que um dos menores preços do Brasil, pessoal, de aula de inglês. Eu andei pesquisando. Então aí basicamente com R$150 você já consegue fazer um inglês e um espanhol aí com 2 horas semanais. Então é bem interessante, pessoal, é bem legal, um curso bem barato mesmo. Se você quiser só fazer aula de conversação, é R$100 mensais, você vai ter aí 2 aulas por semana, o que vai dar aí 8 aulas no mês. Então é bastante aula só por R$100, né, pessoal? Então realmente eu acho que vale a pena. É um curso bem acessível. Já fiz o curso de inglês da Open English, já pratiquei um pouquinho na Transfer English. Agora eu estou estudando um pouquinho, entendendo um pouco sobre o Instituto World Opportunity e também sobre a Cambly. Então são alguns cursos que eu estou participando, estou tentando entender toda a metodologia, como é que eles funcionam. Mas de todos os cursos, este daqui do Instituto World Opportunity foi o que eu achei mais barato. E não necessariamente que ele é o mais barato e que é o pior. Não quer dizer isso, pessoal. Ele tem uma metodologia muito similar com os outros cursos, né? A transmissão do conhecimento da língua inglesa,
inglês, enfim, espanhol, italiano, alemão, que seja, de uma forma aí com recursos multimídias, por meio da conversação, por meio de uma plataforma de reunião online, como o Google Meet. Então, é bem similar à transmissão do conhecimento. Claro que possui alguns recursos limitados, por exemplo, o material didático existe, mas ele é mais limitado. Alguns recursos na plataforma também são mais limitados, né? Ou seja, não tem algumas atividades interativas, como por exemplo tem numa Open English e tal, mas pelo valor, pela forma que é transmitido o nível de inglês por meio das aulas ao vivo, que é muito similar aos outros cursos, eu acho que esse valor super vale a pena. Então é um curso de inglês que eu recomendaria sem problema nenhum para a galera no geral. É isso, pessoal. Não tenho muito mais o que falar. É um curso com ótimo custo-benefício para você. Mas claro, né? Quem vai definir se realmente vale a pena ou não é você, dentro do seu momento atual de vida, né? Então qualquer dúvida que você teve aí ao longo desse vídeo, é só deixar um comentário abaixo que eu prometo que vou tentar te ajudar. E se eu não souber também, eu vou estar pesquisando para tentar te ajudar. E deixa o seu like aí, pessoal, no vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda muito ao YouTube recomendar esse vídeo aí para mais pessoas. Combinado? Espero realmente que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!